Olá pessoal, eu sou André, sou professor de Química e este é mais um vídeo sobre Química Orgânica em uma abordagem voltada para o ensino médio. Antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que vídeo não cumpre o mesmo papel que a aula presencial. Ele é uma ferramenta importante para levar conteúdo para os estudantes, mas não cumpre o mesmo papel não. E neste vídeo, nós vamos falar sobre a determinação do número de átomos de hidrogênio nas moléculas orgânicas, já que o hidrogênio, que é o átomo que existe em maior quantidade no universo, também está bastante presente na fórmula das moléculas orgânicas. E saber sua quantidade é fundamental para nós determinarmos a fórmula molecular das substâncias. Vamos falar também sobre o fenômeno da aromaticidade, que confere uma estabilidade extra para as moléculas onde esse fenômeno ocorra. Bora pro conteúdo? E no nosso vídeo anterior, de introdução às ideias da química orgânica, nós vimos os postulados de Kekulé. E o terceiro postulado falava sobre a formação de cadeias, com ligações sucessivas entre carbonos, para formar uma série de moléculas orgânicas por aí. E alguns exemplos aqui são o ácido palmítico, presente no óleo de palma, e a partir do qual se produz um dos sais presentes no napalm, que é um espessante de combustível bastante usado misturado com gasolina, com derivados de petróleo, para a fabricação de armas incendiárias. Vimos os exemplos também do polietileno e do politereftalato de etileno, dois polímeros bastante comuns, bastante presentes no nosso dia a dia. Além também o exemplo da celulose, um polímero natural encontrado ali nos vegetais, que também é constituído por uma cadeia ali de carbonos com outros átomos também envolvidos. Nós vimos que a fórmula das substâncias pode ser representada com uma série de simplificações, já que a gente pode ter moléculas muito longas, com muitos átomos, e isso é uma necessidade prática. No primeiro exemplo aqui, a molécula de pentan 1-ol, primeiro apresentada ela com a simplificação da sua geometria, representada como um plano, onde a geometria tetraédrica desse carbono sp3 é simplificada colocando as 4 ligações para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Além disso, nós podemos também condensar os hidrogênios, agrupá-los para simplificar a nossa representação. E podemos, eventualmente, até agrupar conjuntos de átomos que apareçam de maneira repetida na minha estrutura. Nós podemos representar também a molécula por uma série de linhas, onde cada linha representa uma ligação covalente entre dois átomos. Então, aqui nesse exemplo, nós teríamos um carbono aqui em uma das extremidades da linha e outro carbono na outra extremidade. Este segundo carbono está ligado a um terceiro carbono de maneira covalente. E assim sucessivamente eu vou identificando onde eu tenho átomos de carbono ligados. E aqui esse último traço é a ligação covalente do carbono com o oxigênio. Então eu não tenho carbono na extremidade dessa linha aqui. Nessa estrutura, os hidrogênios também foram omitidos. Então, caso eu precise obter a fórmula molecular dessa substância, ou a partir da fórmula molecular calcular a sua massa molar ou coisa do tipo, eu preciso identificar todos os átomos que estão ocultos. Este carbono da ponta, como está ligado a apenas um carbono, para completar suas 4 ligações, precisa se ligar a mais 3 hidrogênios. O segundo carbono precisa ligar a mais 2, o terceiro também a mais 2, mais um carbono que está ligado a 2 carbonos. Vai precisar ter mais 2 hidrogênios ali para completar as suas 4 ligações. E novamente mais um carbono com mais 2 hidrogênios ligados. Então nessa estrutura nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Para os hidrogênios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, com o hidrogênio que está ligado ao oxigênio, além, é claro, de mais um oxigênio aqui nessa fórmula dessa molécula. Então, a sua fórmula molecular é C15H12O. Reparem que aqui na estrutura plana completa, embora a gente não tenha a informação da geometria, todos os átomos estão representados. Então, seria só contar os átomos de cada um dos 3 elementos para saber a fórmula do composto. Mas aqui na estrutura de linhas, tanto os carbonos como os hidrogênios estão omitidos aqui por simplificação, mas eles ainda estão lá, são todas a mesma molécula. No segundo exemplo do ácido propanóico, nós temos um carbono na ponta ligado a outro carbono, ligado a outro carbono. Então nós temos ali 3 carbonos. Para os hidrogênios, nós temos 1, 2, 3 ligados ao carbono da ponta, já que a única outra ligação covalente que esse carbono faz é com mais um carbono. O segundo carbono, para completar 4 ligações, precisa de mais 2 hidrogênios. E este carbono, que está ligado aos oxigênios, já está com 1, 2, 3, 4 ligações. Então não precisa ter hidrogênios ligados a ele. A contagem de hidrogênios é, então,
1, 2, 3, 4, 5, 6 com o hidrogênio que está ligado ao oxigênio. Então, nós temos ali 6 hidrogênios. E mais 2 oxigênios. Então, a fórmula aqui desse composto é C3H6O2, coerente com o que a gente pode observar para a estrutura completa. No 3-metilciclobuteno, nós temos 4 carbonos pertencendo a esse anelzinho, esse ciclo, e mais um quinto carbono pendurado aqui no anel, com uma ligação covalente com um dos carbonos do anel. Verificando os hidrogênios, o carbono do anel, que não tem nem ramificação e nem ligação dupla, está fazendo 2 ligações covalentes com carbonos, logo precisa de mais 2 hidrogênios ligados a ele. Os 2 carbonos da ligação dupla estão cada um deles fazendo 2, 3 ligações covalentes, o mesmo para o outro, então precisam apenas de mais um hidrogênio para completar suas 4 ligações cada um. O carbono do anel, onde está ligada a ramificação, possui 2, 3 ligações covalentes com carbono. Precisa fazer uma 4ª ligação, então entra mais um hidrogênio aí. E o carbono da ponta da ramificação só tem uma ligação covalente com outro carbono. Precisa completar suas 4 ligações com mais 2, 3 hidrogênios. Então nós tínhamos 2, 3, 4, 5 carbonos. Para os hidrogênios, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios. Essa molécula não tem mais nenhum outro elemento químico envolvido, então sua fórmula é C5H8. E aqui no caso do antraceno, eu vou deixar por conta de vocês. Pausa o vídeo, copie a fórmula de linhas no caderno e faça a conta do número de átomos de carbono e de hidrogênio presentes nessa molécula. E é importante você praticar essa ideia de montar a fórmula completa da molécula, desvendando os átomos que estão ocultos. Pratique alguns exemplos com isso, mas por outro lado, também é interessante que você desenvolva algumas metodologias mais rápidas para fazer isso. Especialmente quando nós falamos de moléculas grandes com muitos átomos. A contagem individual dos átomos, além de ser trabalhosa e demorada, ainda pode dar margem para erros. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar desenvolver uma metodologia mais analítica para a contagem desses átomos de hidrogênio, já que em muitos casos eles basicamente completam as 4 ligações dos átomos de carbono. Em algumas situações completam também as ligações necessárias de outros átomos, como oxigênio, nitrogênio. E para facilitar o nosso trabalho nessa contagem dos hidrogênios, vale a pena a gente investigar e perceber algumas relações numéricas que existem entre o número de carbonos na molécula e o número de hidrogênios. Vamos considerar de início uma molécula não cíclica, que não forma esses anéisinhos que nem aqui no antraceno ou no 3-metilciclobuteno, que tenha apenas ligações simples entre os carbonos, o que nós vamos chamar mais para frente de uma molécula saturada, e que, além disso, contém apenas carbono e hidrogênio, fazendo parte, portanto, de um conjunto de substâncias que nós vamos chamar mais para frente de hidrocarbonetos. E com todas essas considerações, não cíclica, apenas ligações simples e apenas carbono e hidrogênio, eu vou dizer para vocês que a quantidade de hidrogênios e a quantidade de carbonos estão relacionadas de maneira bastante simples. O número de hidrogênio nessas moléculas será 2 vezes o número N de carbonos mais 2. E pode fazer a continha se quiser para algumas moléculas menores, vale a pena. Se eu tenho 1 carbono, considerando que esse carbono faz 4 ligações, tem que ter 4 hidrogênios. 2 vezes 1 carbono, 2, mais 2, 4 hidrogênios. Se eu tenho 2 carbonos, cada um fazendo 4 ligações, 2 carbonos, 1, 2, 3 hidrogênios aqui, 1, 2, 3 hidrogênios aqui. 2 carbonos, 2 vezes o número de carbonos, 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios. E pode fazer para quantos você quiser para pegar segurança nessa relação. Mas eu vou compartilhar com vocês uma coisa que para mim ajuda muito nessa contagem, que é comparar o carbono, que faz 4 ligações, com uma mesa, que tem 4 lugares. Já as pessoas que ocupam apenas um lugar na mesa são como os hidrogênios, que fazem apenas uma ligação.
Então vamos lá tentar entender esse exemplo da mesa. Eu coloco uma mesa aqui. Em uma mesa dessa quadrada, podem sentar 1, 2, 3, 4 pessoas. Uma de cada lado da mesa, uma numa ponta e a outra na outra ponta. Se ao invés de uma mesa eu usar 2 mesas, a hora que eu coloquei a mesa aqui, tirou o lugar de uma pessoa que estava sentada aqui, mas abriu outros lugares. Então, além das 3 pessoas que já estão sentadas, cabe mais 1, 2, 3. Com 3 mesas, eu sigo um procedimento semelhante. Eu tiro o lugar de uma, mas abro lugar para mais 1, 2, 3. E não importa quantas mesas eu colocar aqui na sequência, encostadas umas nas outras, o número de pessoas que vão poder sentar aqui confortavelmente são uma de cada lado de cada uma das mesas, 2n, mais uma em uma ponta da fileira de mesas e a outra na outra ponta, mais 2. Deu para entender com esse exemplo? Tá, mas o que aconteceria se ao invés de uma sequência de mesas colocadas uma do lado da outra, eu resolvesse fazer algum tipo de rearranjo? Tirar uma mesa da ponta e encostá-la em alguma mesa que esteja no meio daquela sequência. Será que isso altera o número de lugares disponíveis? Bom, olhando aqui para o hidrogênio, é como se eu retirasse de uma das pontas um carbono com 3 hidrogênios e de algum lugar no meio da sequência eu retiro um hidrogênio e troco os dois de lugar. Do mesmo modo que nós não vimos nenhum átomo de hidrogênio sumindo aqui desse grupo, com esse rearranjo que eu fiz para transformar uma cadeia sem ramificações em uma cadeia com uma ramificação, funcionaria aqui também para o nosso sistema de mesas e pessoas. Só vou colocar aqui umas 2 mesas a mais para facilitar essa visualização. Novamente, quando tem a fileira de mesas não ramificada, cabem 2 vezes o número de mesas mais 2 de pessoas sentadas confortavelmente. E se por um acaso eu resolvo transferir alguma das mesas para fazer uma ramificação em algum pedaço dessa cadeia de mesas, eu preciso primeiro tirar a pessoa que está sentada lá, né? Aí eu mudo a mesa de lugar, coloco a pessoa novamente sentada onde ela estava. Esses 3 sujeitos que estão aqui sem mesa por enquanto, nós já vamos alojá-los rapidamente. Um deles eu posso colocar na nova ponta da mesa que ficou, e os outros 2 eu vou colocá-los na mesa que eu transferi de lugar. Tá, pode até não ser a situação mais confortável do mundo, mas pelo menos cada um tem um lado da mesa para chamar de seu, né? E novamente aqui para o exemplo da mesa, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 mesas, continuam cabendo 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pessoas. 2 vezes 5 mesas, 10, mais 2, 12. Então, se eu tenho uma cadeia com 11 carbonos, não cíclica, apenas com ligações simples, saturada e apenas com carbono e hidrogênio, não importa se ela é ramificada ou não, o número de hidrogênios é 2 vezes o número de carbonos mais 2. Tá, mas a cadeia não pode ser cíclica, não? Não pode ter ligação dupla, ligação tripla, esse tipo de coisa? E além disso, tem que ter só carbono e hidrogênio mesmo? Tá muito simplificado isso daí, né? Vamos colocar, então, umas ligações π e ver no que dá. E o que muda quando eu começo a levar em conta a possibilidade de ter ligações π? Só lembrando que vão estar presentes nas ligações duplas. Então, cada ligação dupla tem uma ligação π, e nas ligações tripla. Cada ligação tripla são 2 ligações π, além da ligação sigma principal. Cada uma das ligações π vai diminuir em 2 o número de hidrogênios previstos pela nossa formulinha do 2n mais 2. E aqui eu coloquei a letra π, mas não se confundam, não tem nada a ver com o 3,14. A gente vê o π ainda mais junto com 2, já imagina isso. Aqui a letra π está simbolizando o número de ligações π presentes naquela molécula. E aí, observando aqui novamente a comparação de uma molécula não cíclica, não ramificada e apenas com ligações simples, para uma molécula que tem ligações π, mas tem o mesmo número de carbonos, são 11 carbonos aqui em cada uma, cada ligação π que eu colocar elimina o espaço de 2 hidrogênios, já que ao colocar uma ligação π, eu estou fazendo uma ligação envolvendo 2 carbonos. Então, ocupa uma vaga nesse e ocupa uma vaga nesse. Então, uma ligação π tiraria 2 hidrogênios da conta. Se eu fizer mais uma ligação π, eu preciso tirar mais 2 hidrogênios. E mais uma ligação π, mais 2 hidrogênios que eu vou tirar da conta. Então, são 2 hidrogênios a menos para cada ligação π que for colocada. Reparem que a molécula aqui com a ligação tripla, estes 2 carbonos que participam da tripla, não tem espaço para fazer ligação com mais nenhum átomo. Cada um deles já está com 4 ligações. E estes carbonos que fazem parte da dupla, cada um deles tem uma ligação com um carbono, uma ligação simples e uma ligação dupla
com outro carbono, restando vaga para apenas um hidrogênio ali presente. Voltando ali para o nosso exemplo das mesas. Se eu não tenho ciclo, não tenho ligação dupla nem tripla, nem nada mais, cabem 2N mais 2 na mesa. Mas e se eu coloco uma ligação π, com P de porco? Se eu coloquei o porco de um dos lados ocupando ali duas mesas, ele vai tirar a vaga de duas pessoas. Se ao invés de um porco, eu quiser colocar 2 porcos, os 2 porcos vão eliminar as vagas não de 2 pessoas, mas de 2 pessoas por porco. Cada ligação π elimina as vagas de 2 hidrogênios na molécula. Falando agora das moléculas reais, ao invés de ficar pensando em mesas, pessoas e porcos, se a cadeia só com ligações simples, com 11 carbonos, possuía 2N mais 2, 2 vezes 11, 22, mais 2, 24 hidrogênios, a cadeia onde eu coloco não uma, nem duas, mas sim 3 ligações π, terá os 24 hidrogênios descontados de 2, 4, 6. 2 hidrogênios para cada uma das 3 ligações π. 24 hidrogênios menos 6 hidrogênios são 18 hidrogênios. Cada ligação π ocupa o espaço de 2 hidrogênios. E aí já demos conta de justificar o que acontece com o número de hidrogênios na medida em que a gente coloca insaturações, coloca ligações duplas e triplas na molécula. E o que vai acontecer então com a alteração que eu vou fazer com relação às moléculas mais simples, não ramificadas, sem ligação dupla nem nada do tipo, seja a transformação em ciclos, carbonos ligados a carbono e chegando novamente no mesmo carbono. E reparem que eu posso fazer isso aqui de diversas formas, mas o resultado será o mesmo. Se quiserem, podem contar os hidrogênios aqui para verificar. Cada fechamento de ciclo que eu vá ter que fazer, eu vou eliminar o espaço de 2 hidrogênios. Seja aqui nos marcados em verdinho, para formar essa molécula que aponta pela seta verde, seja nos marcados em vermelho, para formar a partir da mesma molécula esta outra molécula aqui. Novamente na minha analogia das mesas. Reparem que aqui eu tive que colocar bastante mesa, então acabei tendo que fazer a curva aqui porque o salão era pequeno. Mas vocês podem reparar, podem contar que continua cabendo 2N mais 2. Um de cada lado de cada uma das mesas, mais 2 que são os 2 da ponta. Se eu quero fechar essas mesas num ciclo, eu posso ir montando ali no meu ciclo e aí eu vou deixando de lado as pessoas que perderam lugar na mesa. Então apaga esse sujeito aqui dessa ponta e deixa ele aqui de cantinho esperando. Transporta essa mesa para cá, mais uma mesa que eu passo para cá, mais uma mesa que eu passo para cá e vou ter que tirar mais esse sujeito aqui do lugar e vou deixar ele aqui no canto esperando também. Transportando a última mesa e vamos ver se tem realmente lugar para toda essa turma que ficou de fora aqui. Vou fazer de 2 em 2 porque é mais difícil de errar a conta. Apaguei 2 aqui, vou colocar 2 aqui. Apaguei mais 2, coloco mais 1, coloco mais 1. Apaguei mais 2, 1, 2. Vou apagar os últimos 3, 1, 2, 3. Então, na hora que eu fecho o ciclo, eu tiro o lugar de 2 pessoas que estavam na mesa antes, quando eu tinha uma sequência aberta de mesas. Então, de forma semelhante ao que acontecia para as ligações π, cada fechamento de ciclo corresponderá à perda de 2 vagas. Nos casos aqui das moléculas, eu posso fazer o fechamento de uma molécula com 11 carbonos de diversas formas diferentes. Eu escolhi 2 aqui, uma eliminando as vagas dos hidrogênios em verde, fechando 2 ciclos. Um ciclo aqui, outro ciclo aqui. Fechei 2 ciclos, vou eliminar o espaço para 2 vezes 2, 4 hidrogênios. 1, 2, 3, 4 vão ficar de fora. Fechando novamente 2 ciclos, agora aqui condensados. Se eu fecho 2 ciclos, eu elimino a vaga de 2 vezes 2, 4 hidrogênios. 1, 2, 3, 4. São esses 4 hidrogênios que vão ficar sem vaga. Tá, mas como é que faz se eu tiver um ciclo e a ligação π? É simples. Aplique as 2 correções. Vamos ver isso na mesa? E voltando aqui para o exemplo da minha mesa, no momento que eu fechei o ciclo, eu já havia eliminado 2 vagas. Se além disso eu ainda resolvo colocar uma ligação π de porco, eu vou ter que eliminar mais 2 vagas também. Então são mais 2 hidrogênios que não têm lugar para sentar à mesa. Representando na equação, o número de hidrogênios será 2N mais 2 menos 2 vezes
o número de ligações π menos 2 vezes o número de fechamentos de ciclo que eu tenho nessa molécula. E para exemplificar isso, eu vou pegar a molécula do benzeno, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Se ela fosse não cíclica e apenas com ligações simples, só carbono e hidrogênio, o número de hidrogênios seria 2 vezes 6, 12, mais 2, 14. Como a molécula de benzeno tem 1, 2, 3 ligações π, desses 14 eu preciso descontar ainda 2 vezes 3. Então eu preciso descontar 6 hidrogênios. Como além disso, a molécula de benzeno tem um fechamento de ciclo, eu preciso ainda descontar 2 vezes 1, 2 hidrogênios, correspondentes ao fechamento desse ciclo. E a conta final dá 14 menos 6 menos 2, 6 hidrogênios. Então o benzeno, que tem 6 carbonos, possuirá também 6 hidrogênios. E sua fórmula será C6H6. E vamos ver como é que fica quando a gente começa a incluir outros átomos diferentes, além do carbono e do hidrogênio. Também não é nada muito complicado não, desde que você saiba quantas ligações aquele átomo faz. Por exemplo, o oxigênio faz 2 e o nitrogênio faz 3. E é importante você reparar também em como esse átomo está inserido, como ele está ligado na molécula. Mas é melhor vocês irem percebendo isso caso a caso, conforme vocês vão conhecendo as diferentes funções orgânicas que vão ser apresentados em vídeos mais para frente. Mas eu vou só comentar bem rapidinho alguns casos. E aí, tratando das situações onde tem átomos diferentes de carbono e oxigênio, só para dar uma passadinha rápida, imagine que eu tenho um oxigênio que faz 2 ligações e esse oxigênio está na estrutura da substância entre 2 carbonos, que é o que nós vamos ver mais para frente, que corresponde à função éter. Na nossa analogia da mesa, é quase como se eu tivesse só afastado as duas mesas sem deixar ninguém sentar nas cadeiras do meio. Então a entrada do oxigênio aqui nessa estrutura foi indiferente para o número de hidrogênios presentes aqui nessa molécula. Eu continuo tendo 2 carbonos, 2N, 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. 3 com 3, 6 hidrogênios. Tá, mas e quando o oxigênio não está no meio da cadeia? Está pendurado aí em um átomo de carbono que faz parte da cadeia. Para a gente olhar a estrutura completa, precisa reparar que esse carbono aqui no meio está com uma ligação com carbono, 2 e uma terceira com oxigênio. Falta uma quarta ligação para ele, que tem que ser completada com um hidrogênio. E nessa estrutura, para 3 carbonos, a previsão seria 2 vezes 3, 6, com mais 2, 8. E nós temos na molécula 3, 6, 7, 8 hidrogênios. E por que aqui não fez diferença também? Porque embora o oxigênio esteja ocupando uma vaga de hidrogênio no carbono, ele tem um hidrogênio ligado a ele. Então ele repôs a vaga do hidrogênio que ele tirou. Então, neste caso, também seria indiferente a presença desse oxigênio para a contagem do número de hidrogênios. E esse outro caso aqui, onde nós temos um oxigênio ligado por meio de uma ligação dupla a um carbono que está no meio da cadeia. Este carbono que está ligado ao oxigênio possui 1, 2, 3, 4 ligações covalentes. Não tem mais hidrogênio nele. Com 3 carbonos, 2N mais 2 seria 2 vezes 3, 6, com mais 2, 8. Mas efetivamente nós temos 3 com 3, 6 hidrogênios nessa molécula. Então a presença desse dupla O ligado a um carbono fez com que eu tenha 2 hidrogênios a menos do que a previsão para uma molécula sem ciclos, sem ligações duplas, sem ligações triplas e contendo apenas hidrogênios e carbonos. E quando for com o nitrogênio? O nitrogênio faz 3 ligações covalentes. Se eu tenho um nitrogênio dando de intruso ali na sequência, do mesmo jeito que eu fiz com o oxigênio, entre 2 carbonos, se eu contasse que 2 carbonos, a previsão seria 2 vezes 2, 4, mais 2, 6, e essa molécula, na verdade, tem 3, 6, mais 1, o 7. Então o nitrogênio faz meio que o papel de alguém que entrou ali no meio da sequência das mesas, mas abriu o lugar para mais um hidrogênio. Então tem 1 a mais. Tá, mas e se o nitrogênio estiver ligado a 3 carbonos? Ele faz 3 ligações, pode muito bem ser isso. Está ligado a 3 carbonos. 3 carbonos, a nossa previsão seria 2N, 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. E efetivamente na molécula nós temos 3, 6, 9. Novamente o hidrogênio cumpriu o papel de trazer uma vaga a mais para hidrogênios na molécula. Num último exemplo desse caso,
nós temos agora o nitrogênio ligado a um carbono na ponta de uma sequência de carbonos. Este carbono aqui, que está na ponta da sequência, se ele tem uma ligação simples com o nitrogênio, uma ligação simples com um carbono, ele precisa de mais 2 hidrogênios para completar suas 4 ligações. Pela previsão, para uma molécula sem ciclo, sem ligação π e só com carbono e hidrogênio, com 2 carbonos, nós teríamos 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. E efetivamente nessa molécula nós temos 3, 4, 5, 6, 7. Novamente o nitrogênio cumpriu o espaço de dar uma vaga a mais. Mas não fica tanto com essa preocupação de tentar regras gerais para isso não. Se fixe na contagem de hidrogênios para as moléculas que têm apenas carbono e hidrogênio. E depois analise caso a caso o que acontece se você inserir algum outro átomo diferente ali na molécula. E já que nós já havíamos falado da molécula de benzeno, vale a pena agora a gente falar brevemente do que essa molécula tem de especial e do grupo de moléculas que estão relacionadas com ela. E ao falar do benzeno, nós precisamos necessariamente falar de uma característica chamada aromaticidade, que é o nome dado quando tem alguns casos especiais de estruturas cíclicas, com ligações duplas alternadas e que apresentam ressonância entre estruturas onde se varia a posição dessas ligações duplas. Quando eu tenho essas situações, pode ocorrer o caso de nós termos o fenômeno chamado aromaticidade, que é um fenômeno que aumenta a estabilidade da molécula se comparado com outros compostos que tenham fórmula semelhante. Se comparado ao benzeno, que tem fórmula C6H6, esse composto, que é o hexa 2,4-diino, que também tem fórmula C6H6, é muito menos estável. Esses dois compostos são isômeros, mas a existência desse fenômeno da aromaticidade, associado à ressonância do benzeno, confere uma estabilidade muito maior para o benzeno do que para o seu isômero. Ixi, isômeros, ressonância, que sopa de conceitos é essa? Se precisar rever esses conceitos, dá um pulinho lá no vídeo sobre conceitos preliminares. Então o benzeno tem 2 estruturas de ressonância diferentes, e a diferença de uma para outra são as posições das ligações duplas. A estrutura real do benzeno, na verdade, é um híbrido, é uma mistura dessas 2 estruturas possíveis. E esses pares de elétrons da ligação dupla, na verdade, estão deslocalizados, estão espalhados por todo esse anel. Não à toa, o benzeno muitas vezes é representado da seguinte forma, por um hexágono com um círculo no meio, que é muito mais fácil de desenhar e traz para a gente também essa ideia da estrutura híbrida da ressonância do benzeno. Esse fenômeno da aromaticidade que nós encontramos no benzeno está associado ao ter as ligações duplas alternadas do benzeno sendo formadas a partir de orbitais p dos 6 átomos de carbonos dessa estrutura, que estão paralelos entre si e perpendiculares ao plano da molécula. A interação entre o conjunto desses orbitais faz com que essas ligações duplas atuem praticamente como se fosse uma ligação π da molécula inteira, o que faz com que as substâncias que apresentem esse tipo de propriedade sejam mais estáveis, ou seja, mais difíceis de reagir, de sofrer transformações do que outras moléculas, que às vezes são até isômeros dela, mas que não apresentam esse fenômeno. E o nome aromaticidade provavelmente chamou a sua atenção. Dá a impressão que chegou a hora da gente começar a tratar de coisas mais cheirosas aqui na química. Mas bem, isso é verdade para alguns casos, mas não necessariamente para todos. Só para pegar alguns exemplos de substâncias aromáticas que realmente são cheirosas, vamos pegar o anetol, responsável pelo cheiro de erva doce, a vanilina, da baunilha, o eugenol, do cravo da Índia, e o cinamaldeído, do cheiro de canela. Mas tem uns outros que cheiram mal também, como por exemplo o naftaleno, que está na naftalina, e a fenilamina. Outros exemplos de substâncias aromáticas são o fenantreno, que está presente no alcatrão do tabaco, o resíduozinho líquido que se forma da queima do tabaco, e o antraceno, presente no alcatrão de hulha. Esses compostos aromáticos policíclicos aqui, recorrentemente estão associados à causa de câncer, e a gente tem que ter atenção a problemas de saúde redobrada quando ouve falar de algum desses.
E no ensino médio, é comum tratar como compostos aromáticos apenas aqueles que contêm o anel benzênico, 6 carbonos, 3 ligações duplas alternadas com 3 ligações simples e completa com um hidrogênio em cada carbono para dar as 4 ligações de cada um. Mas existem sim compostos aromáticos que não possuem o anel benzênico. E para terminar esse vídeo, vamos só dar uma olhadinha em alguns deles. E para avaliar se uma substância é aromática ou não, caso ela não possua anel benzênico, como a gente encontrava no benzeno, dos compostos cheirosos aqui de origem vegetal, dos fedidos da naftalina e da fenilamina, e mesmo nos cancerígenos, a gente usa a chamada regra de Hickel. E para ser aromático, um composto precisa, primeiro, ser cíclico, segundo, ser planar, e terceiro, conter 4N mais 2 elétrons π conjugados, onde esse N precisa ser necessariamente um número inteiro. Vamos ver como cada ponto dessa regra se aplica ao fenômeno da aromaticidade. Bom, se não for ciclo, não tem como haver essa ligação conjunta, esse compartilhamento conjunto desses elétrons aqui dessa molécula. Se esses lóbulos dos orbitais também não estiverem no mesmo plano, a sobreposição desses orbitais e esse compartilhamento do conjunto da molécula desses elétrons π também não vai dar muito certo. Já a quantidade de elétrons, esta regra é uma dedução prática, considerando os exemplos de compostos aromáticos que se conhecia. Mediu tal composto, ele é mais estável do que o esperado, considerava aromático. Não é mais estável do que o esperado, não é considerado aromático. Mas ela está associada ao ganho de energia que se tem, de acordo com o número de elétrons que você tem participando desse compartilhamento grandão. Nós não vamos fazer essa análise da energia aqui porque foge aos nossos objetivos, mas eu posso mostrar para vocês a conta para alguns casos de umas moléculas não muito grandes também. No caso da piridina, os elétrons π, ou seja, que fazem esse compartilhamento em orbitais paralelos e, portanto, perpendiculares ao plano da molécula, que estão disponíveis para a gente avaliar, são os das ligações duplas, 2, 4, 6. Se eu faço 4N mais 2 igual a 6, isso resulta em N igual a 1. Deu um número inteiro, tá valendo. A piridina é aromática. Poxa, mas por que não considerou esse parzinho de elétrons que está sobre o nitrogênio? Se a gente observar a hibridização aqui do nitrogênio, ele tem uma ligação simples com um carbono, uma ligação dupla com outro carbono e um par de elétrons não compartilhados. Ele precisa de orbitais híbridos para 2 ligações sigma e para o par de elétrons não compartilhados. Então ele tem 3 orbitais híbridos. Sua hibridização é sp2 e esses 3 orbitais híbridos estão no mesmo plano. Consequentemente, esses parzinhos de elétrons estão num orbital que não está perpendicular à molécula, não está paralelo aos orbitais das ligações. Então não consegue participar desse compartilhamento grandão. Já no pyrrol, a hibridização do nitrogênio é sp3. Uma ligação sigma, 2 ligações sigma, 3 ligações sigma e o parzinho de elétrons não compartilhados. São 4 orbitais híbridos. Esse parzinho de elétrons está saindo do plano, está paralelo aos outros elétrons compartilhados. 2 do par de elétrons não compartilhados do nitrogênio, mais 2 de uma ligação dupla, mais 2 da outra, 6. A mesma conta que nós já havíamos feito para a piridina, dá N igual a 1, dá 1 inteiro. O pyrrol apresenta aromaticidade. Aqui no furano, a hibridização do oxigênio é sp3. Porque tem 1, 2 ligações sigma, mais 1, 2 pares de elétrons não compartilhados. Um par de elétron, que está em vermelho, não vai participar da aromaticidade, o outro par de elétron vai participar. 2, 4, 6 elétrons, mesma conta. E o tiofeno aqui é idêntico ao furano. Hibridização sp3 do enxofre, 2, 4, 6 elétrons conjugados. Já o ciclopropa-dieno não é aromático, assim como o ciclo octa-tetraeno. Só para fazer o menorzinho aqui, no ciclopropa-dieno nós temos 4 elétrons π para a gente avaliar se é aromático ou não. 4N mais 2 igual a 4 resulta em N igual a meio. Não é um número inteiro, então não é aromático. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo dessa série de Química Orgânica, nós vamos falar sobre a classificação dos carbonos e a classificação das cadeias de carbono. Muito obrigado pela atenção, fiquem de olho nos próximos vídeos do canal e até mais!